Boa noite, igreja, graça e paz. Quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Faremos a leitura a partir do verso 21. E hoje, aproveitando o mês de maio, que sempre dedicamos a pensar sobre as famílias, hoje gostaria de pensar com vocês a respeito da intercessão por nossas famílias. E para isso eu queria ler com os irmãos uma passagem onde o Senhor Jesus tem um encontro com uma mulher grega, conhecida como a mulher cananeia ou a mulher cirofenícia. E dentro desse encontro nós observamos algumas posturas que ela tem, que são essenciais para mim e para você, para que na nossa vida de oração possamos obter, então, não gostaria de usar a palavra sucesso, mas obter êxito nas nossas intercessões. Vamos ler então a palavra do Senhor todos juntos, Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Oremos ao Senhor. Pai bondoso e querido, te agradecemos por tua palavra, cremos que é viva e eficaz e te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração, nos desperta, ó Deus, para a intercessão, nos levanta, Pai, como verdadeiros intercessores por nossas famílias, por nossas casas, por nossos amigos. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, a resposta de Cristo Jesus a essa mulher é uma resposta extremamente dura. Independente do contexto da época, mesmo no contexto da época, eram palavras duras. E para que a gente possa entender o que Cristo Jesus, de alguma maneira, estava fazendo aqui, ele estava naquela fase do ministério onde ele não queria apressar as coisas. Então, ele ia em algumas cidades, pregava, mas rapidamente ele se mudava de um lugar para o outro, evitando assim que as pessoas pudessem identificá-lo, que ele pudesse então estar adiantando o seu processo ministerial. E chegando nessa região, passando meio que de uma maneira desapercebida até então, ele se depara com essa mulher que tinha uma necessidade, mas não era de origem judia, não fazia parte da comunidade dos hebreus. E entendendo Jesus ainda no início do ministério que ele haveria de pregar aqueles que eram o povo teoricamente escolhido pelo Senhor para esse momento, ele evitava alguns dos encontros. E esse é um desses encontros que ele estava ali evitando. É bem verdade que tempos depois Jesus se depara com algumas multidões. Depois desse texto narrado aqui pelo evangelista Mateus, nós vamos encontrar o texto da multiplicação dos pães e peixes. Na verdade, a segunda multiplicação dos pães e peixes. O que nos chama a atenção nesse texto, obviamente, é a forma dura que Jesus responde a essa mulher, mas, acima de tudo,
a doçura, a perseverança e a constância dessa mulher. Essa mulher, ao se deparar com Cristo Jesus, entendendo que Ele poderia sim mudar a história da sua filha, ela se achega a Ele aos gritos e de uma maneira insistente. Era de uma maneira que não tinha como não ser percebida, não ser notada. Diferente da mulher do fluxo de sangue, que vai ali escondida e diz: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Essa mulher não, ela vem chamando muita atenção. E talvez seja porque não era um milagre para ela. O milagre que ela estava clamando era um milagre para a sua filha. E eu creio que quando a situação é com um filho, o barulho sempre é maior. Os pais tendem até a deixar passar muitas coisas quando é com eles mesmos. Mas quando se trata de um filho, o padrão que nós temos é um padrão de uma dedicação ainda maior, de uma busca ainda mais intensa. E essa mulher gritava em direção a Jesus, pedindo a Ele misericórdia e apresentando qual era o seu dilema. Ela dizia que a sua filha estava possessa, a sua filha estava endemoniada e que isso estava causando muito sofrimento, não apenas à sua filha, mas a ela mesma. E o que o texto nos diz é que a primeira resposta de Jesus para ela é: nenhuma palavra foi dita. A resposta é o silêncio. E aqui a gente começa a extrair algumas lições a respeito desta mulher. Porque muitas vezes eu e você buscamos o Senhor em oração, com humildade, com uma causa legítima, e Ele responde simplesmente com um silêncio. Talvez eu esteja falando aqui e você tenha vivido isso há pouco tempo. Você dizia: a minha causa é justa, a minha causa é legítima. O Senhor precisa olhar para essa situação. E talvez você tenha orado mais de uma vez e a resposta que você obteve dos céus foi nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Mas é estranho porque diante de tanto grito, diante de tanto estardalhaço que essa mulher estava fazendo, o silêncio não era uma resposta viável. A tal ponto que os discípulos ficam incomodados. Os discípulos ficam tão incomodados que ele diz assim: Senhor, pelo menos despede ela. Manda que ela vá embora. Não faz sentido não ter resposta alguma. Não faz sentido ela não obter nenhuma palavra do Senhor. E eu não sei por que o Senhor segue essa métrica muitas vezes, mas todos nós já passamos aqui por esse movimento chamado céu de bronze, quando as nossas respostas parecem não chegar, e a sensação que nós temos não é nem que a resposta não está vindo, é que a nossa oração não está passando do teto. É como se não houvesse comunicação alguma. Diante do dilema do silêncio do Senhor, o que essa mulher faz é continuar intercedendo, é continuar clamando. O texto nos diz, a partir do verso 24, o seguinte: ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa é a resposta de Jesus. Primeiro, Jesus não dá nenhuma palavra. Num segundo momento, Jesus responde a ela: o teu dilema, aquilo que está te causando sofrimento, não está na minha lista de prioridades. O que está te incomodando agora, que está causando tanto tormento, não chegou o momento de ser resolvido. É quase essa a resposta que ele está dando. Ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim, em outras palavras, para fazer o que você está me pedindo agora. E, gente, por mais humildes que nós sejamos, e por mais
obedientes à vontade do Senhor que nós sejamos. Quando nós enfrentamos dilemas, momentos de sofrimento, sabe aquele tempo que a gente está angustiado mesmo, a gente não quer saber de uma lista de prioridades. A gente não quer saber quem vai ser o primeiro milagre. A gente quer que o nosso sofrimento acabe naquela hora. Eu me lembro da passagem que eu acabei de citar, da mulher do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue é uma mulher que fura a fila do milagre. Jairo vai lá, conversa com Jesus, Cristo Jesus decide ir até a casa de Jairo para curar a sua filha, e essa mulher interrompe a ida de Jesus à sua casa, a casa de Jairo, tocando ali nas suas vestes, e como se não bastasse tocar nas vestes, Jesus para e fala assim, vamos conversar aqui. A mulher começa a contar toda a história. E quando o texto fala que a mulher começou a contar toda a história, uma história de 12 anos, eu imagino que tenha passado-se algum tempo. E o tempo se passou tanto que a filha de Jairo morre, ela não está mais enferma. O milagre que o Senhor Jesus vai fazer agora não é mais uma cura, o Senhor vai ressuscitar essa menina. E por que então acontece esse cenário de furar-fila? Acho que ninguém gosta quando passam na sua frente, não é numa fila? Eu acho que mesmo quando você está numa fila e você, de forma generosa, quer ceder o lugar, pelo menos o brasileiro, que eu não sei o que é que o brasileiro tem com fila, ele fica assim, poxa, por que eu estou fazendo isso? Mas o fato é que no reino espiritual, a métrica não é a nossa. E a fila não é do jeito que a gente estabelece. Quantas vezes a gente não está orando por um motivo? Tempo. Aí do nada vem um irmãozinho do nosso lado, ora pela mesma causa e ele recebe o milagre. E a gente olha assim e fala, que é isso, Senhor? Eu estou orando aqui há mais tempo. Já faz um tempo que eu estou intercedendo, essa pessoa chegou agora. Já está sentando na janela. Acabou de subir no ônibus, já sentou na janela. Eu estou aqui em pé, esperando minha vez e não chega. E não chega. E essa mulher que a gente está refletindo aqui hoje, é uma mulher que consegue furar essa fila de uma maneira muito doce. Olha a resposta que ela dá. Agora não é mais aos gritos, tá? Versículo 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ela explicou o seu dilema aos gritos. Não obteve resposta. Mas no momento em que o Senhor se vira para ela e responde algo que nem era aquilo que ela gostaria de receber, o simples fato do Senhor se comunicar com ela já era suficiente para ela se colocar em posição de adoração, de rendição e simplesmente dizer, me socorre, me ajuda. Não é mais gritando aqui. Agora é numa postura de rendição. Agora é numa postura de alguém que precisa realmente de um milagre. E ela se coloca diante do Senhor, e a terceira resposta que ela obtém é pior do que a segunda. A resposta do Senhor: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Você não precisa ser muito bom de hermenêutica para entender que o Senhor está chamando ela de cachorro. Não precisa ser um expert de interpretação para perceber que em qualquer sociedade, até mesmo a canina, não é de bom tom chamar alguém de cachorro. E essa é a terceira resposta que ela obtém. A primeira, um silêncio. A segunda é praticamente um não. E a terceira é humilhante. Não sei se vocês já viram aquele meme que diz assim,
O não eu já tenho, aí a pessoa vai tentar fazer e ela recebe uma coisa assim que não é um não, é pior do que um não. É extremamente humilhante. Tem vários memes desses na internet. Essa é a situação da mulher cirofenícia. Eu fico imaginando, eu como pastor, aconselhando uma pessoa, e ela vem ao meu gabinete por umas 4 vezes. Ela vem a primeira falando que tem um dilema, eu falo, ore que o Senhor vai responder, e o Senhor não responde. Ela volta na outra semana e fala, olha, o Senhor não me falou nada, pastor. Eu digo, não, tenha paciência, continue intercedendo. Aí ela volta na segunda semana e diz, olha, ele está dizendo que não vai fazer não. Eu digo, não, tenha calma, tenha paciência, continue orando. E aí ela volta na terceira semana e diz, você acredita que ele me chamou de cachorro? Meus irmãos, o Senhor Jesus coloca a vida dessa mulher numa verdadeira provação de caráter. Eu não sei o que ela já tinha vivenciado para que ele fosse tão duro. O fato dela não pertencer ali à comunidade judaica, talvez fosse um ponto. O mestre não poder se dirigir a uma mulher, mas a gente viu o Senhor conversando com a mulher do poço lá, a samaritana, a gente já viu outros cenários. Tinham algumas justificativas possíveis, mas como a gente já viu como Jesus tratava as mulheres no seu ministério, como elas tinham sim protagonismo de cuidado e de tantas outras coisas, esse texto é um texto que foge do tom, que foge da postura comum de Jesus, de lidar com mulheres. E eu não sei exatamente o porquê. Eu sei que o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. E a resposta que essa mulher nos dá explica muito. Não sobre o porquê Jesus fez isso, mas explica muito o que eu e você precisamos fazer. A resposta dela, no versículo 27, é a seguinte: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela veste aquela carapuça que foi dita. Ela se humilha na presença do Senhor Jesus, como alguém que literalmente está mendigando um milagre. E ela diz, Senhor, as migalhas são suficientes para mim. As migalhas são suficientes para mim. Abrindo um parênteses aqui agora. Meus irmãos, nós cantamos inúmeras vezes que a nossa herança é o Senhor. Nós cantamos que tudo aquilo que foi conquistado na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós cantamos que temos um tesouro espiritual, que temos a presença do Senhor, e nenhuma dessas coisas são migalhas. E essa mulher, o que ela está pedindo para o Senhor, não é nada disso que nós cantamos. Ela está chegando diante do Senhor e está dizendo, Senhor, eu quero um mínimo. Porque eu entendo que o Senhor é poderoso mesmo para fazer qualquer coisa. Mas esse mínimo pode me sustentar. E o que me chama a atenção é porque às vezes nós temos tudo. E nós tratamos o tudo como migalha. E essa mulher tratava a migalha como tudo. É aquela história de quem reclama de barriga cheia. Ela se chega diante do Senhor, entendendo que o que ela queria era pequeno, perto do que Ele haveria de fazer. E a única coisa que ela está pedindo ao Senhor é que Ele dispense aquele favor, porque aquilo é suficiente para ela. Eu não sei o que é suficiente para você, meu irmão. Eu não sei. Mas sabe o que é que nós aprendemos com essa mulher? Que aquilo que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas
nos basta. É como disse o apóstolo Paulo, ao rogar ao Senhor por 3 vezes, pedindo para que tirasse aquele espinho de sua carne: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Essa mulher, antes mesmo de receber um milagre, antes de ter a sua filha com o seu dilema sanado, resolvido, ela já estava assumindo diante do Senhor uma postura de contentamento, uma postura de gratidão, uma postura de alguém que é agradecido. Ela já estava se rendendo e dizendo: isso resolve, Senhor. Isso resolve o meu dilema. A resposta do Senhor para essa mulher, e agora eu já até me perdi, acredito que seja a 5ª resposta dele. Primeiro, o silêncio; a segunda, o não; a terceira resposta dele, é a 4ª então. A terceira resposta dele é de uma forma bem humilhante, e a 4ª resposta é: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Eu não sei de quantas respostas você precisa. Às vezes, basta uma palavra do Senhor. Às vezes Ele dispensa uma palavra e não tem todo esse diálogo. Às vezes é uma ação do Senhor e está tudo resolvido. Mas o que nós aprendemos hoje aqui com essa mulher é que, se desejamos interceder, precisamos perseverar. Precisa haver constância. Quando não ouvimos a voz, quando ouvimos a voz e a resposta não é a que queremos, quando as circunstâncias à nossa volta são situações humilhantes, precisamos perseverar. Precisamos manter a constância. Precisamos manter a constância. Diante de todo esse movimento, a segunda postura que nós precisamos ter, se queremos viver uma vida de intercessão, de oração por nossa família, é uma postura de humildade. É uma postura de alguém que se coloca literalmente como servo e que entende quem é o Senhor. De alguém que se coloca diante do Senhor como alguém que não tem, de fato, condições de resolver e que depende do Senhor. Eu acredito que quanto mais o tempo passa na caminhada cristã, mais eu e você deveríamos ser humildes e dependentes do Senhor. Mas a sensação que eu tenho é que quanto mais tempo nós passamos na caminhada cristã, mais autossuficientes nós nos tornamos. E começamos a negligenciar aquilo que é básico no ambiente da fé. Começamos a não fazer a nossa devocional, leitura, oração, todas as métricas de disciplinas espirituais. A gente vai negligenciando as coisas e achando que aquilo que nós conquistamos em Cristo Jesus, não, aquilo já é suficiente. Que a gente vai estagnando na fé. Mas quando nós pensamos sobre sermos intercessores do lar, nós precisamos compreender que aquilo que foi vivenciado ontem nos serve como uma inspiração para aqui para frente. Mas ou nós começamos hoje uma nova caminhada, ou fica para trás. A vida espiritual, ela é semelhante às refeições que nós fazemos. Você pode desfrutar do melhor banquete do mundo hoje. Amanhã você vai ter fome. E o que é que eu e você temos feito nessa jornada? Muitas vezes, nós vivemos uma experiência tão intensa com o Senhor, que achamos que ela resolveu tudo. E perdemos a postura de humildade. Perdemos a postura de alguém que depende. Essa mulher, esta mãe, estava começando a sua jornada de fé. E ela começa da melhor forma. Ou melhor, ela começa da única forma. Humilhada aos pés do Senhor. Porque o Senhor resiste ao soberbo.
mas Ele dá graça ao humilde. E para viver uma vida de intercessão, não é à toa que as pessoas falam que tem que ser com a cara no pó. Uma vida de intercessão é a vida de alguém que se humilha na presença do Senhor, dia após dia. E por fim, a última postura que eu e você precisamos ter diante do Senhor, se queremos viver uma vida de intercessão por nossa família, se queremos orar por nossa família, é que precisamos saber a hora de gritar e precisamos saber a hora de falar doce. Essa mulher soube gritar na hora que precisava chamar a atenção do Senhor. Mas ela soube se colocar com palavras doces diante do Senhor também. Às vezes, na intercessão, a gente precisa levantar clamor. Mas às vezes, na intercessão, tudo que eu e você precisamos fazer é chegarmos diante do Senhor com um coração grato e humilde, pedindo misericórdia. Misericórdia. Queria te convidar nesse momento a colocar em prática tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, se coloca na presença do Senhor, intercedendo por tua casa, intercedendo por tua família. Eu não sei quais são as respostas que você já obteve, não sei qual é a resposta que o Senhor tem para te dar hoje. Mas o que eu sei é que se nós perseverarmos, nos humilharmos e soubermos o tom certo de nos achegar a Deus, o seu favor chegará à nossa casa. Senhor, nosso Deus e bom Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, a nossa família. O Senhor sabe, ó Deus, dos dilemas que temos passado em casa. O Senhor sabe o coração das mães aqui que têm intercedido pelos seus filhos, dos pais, da esposa pelo marido, do marido pela esposa, dos filhos pelos seus pais. Ó Deus, independente do papel que essas pessoas aqui têm exercido em seus lares, nós queremos nos colocar diante de Ti à semelhança dessa mulher. Nós queremos, ó Deus, rogar a Ti pelo Teu favor, por Tua misericórdia. Nós queremos clamar pedindo, ó Deus, a Tua ajuda. Queremos, ó Pai, fazer isso, Senhor, com persistência, com constância, mas acima de tudo com humildade, como alguém que reconhece que não é merecedor de coisa alguma, mas que sabe que até mesmo as migalhas que caem do trono da graça podem nos saciar, Pai. Nos ensina, Deus, a ter um coração grato a Ti. Nos ensina, Deus, a ter uma postura de servo diante do Senhor. Ó Pai, nessa hora eu clamo a Ti por cada servo e serva do Senhor aqui nesse lugar. Dispensa o Teu favor sobre essas vidas, Pai. Que nessa hora a resposta de suas orações, ó Deus, a resposta da oração que tem sido feita nesse lugar, possa ser uma resposta cheia de graça, cheia de bondade, uma resposta que fortaleça os Teus servos, que dê norte, que os faça, Deus, satisfeitos, pois é no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Pode se colocar de pé. A canção que nós vamos entoar ao Senhor é uma canção que nos fala sobre entregar. É uma canção que nos convida a confiar. E eu queria que, enquanto nós entoamos essa canção, se você tem algo que você precisa colocar nas mãos do Senhor para que Ele haja em teu favor, eu queria te convidar
a sair do teu lugar e vir aqui à frente, apresentar diante do Senhor isso. O refrão dessa música é como se fosse o próprio Deus cantando para mim e para você, dizendo que todo o trabalho é dele. E o nosso trabalho é confiar no Senhor. Se você tem algo para apresentar ao Senhor em oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Seja qual for a razão que Deus te trouxe aqui à frente, eu quero que você feche os olhos, baixe sua cabeça, que você clame ao Senhor. Porque o nosso trabalho é descansar no Senhor e Ele trabalha por nós. Senhor, eu coloco diante do Teu altar cada uma dessas vidas, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que nessa hora clamam, choram e se derramam na Tua presença, Pai. Ó Deus, sonda cada coração, a fé de cada um, e que tamanha fé, Senhor, desta mulher que nesta noite aprendemos sobre ela, nós também possamos ter a fé de saber, Senhor, que Tu irá cuidar, irá prover, irá, Senhor, inclinar os Teus ouvidos para nós. Oh Deus, sonda cada coração, na medida certa do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, Tu possas alcançar cada uma dessas vidas, oh Pai. Os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, também colocamos a vida deles diante de Ti, os pedidos postos ao Senhor no nosso chat. Tem misericórdia, Senhor, de cada motivo que ali está, cada família representada, cada vida, cada ser, Senhor, que ora clama por Ti, buscando a Tua presença, o sentido e o propósito da vida, Senhor, que Tu possas alcançá-los
com tua graça benevolente, ó Pai. Ó Deus, eu coloco a vida da Gabi diante de Ti. Desta jovem, Senhor, que clama a Ti por cura. E nós já Te agradecemos, ó Senhor, porque o que Tu há de fazer na vida dela é milagre, Senhor. É milagre. Nós cremos, ó Senhor, no milagre que Tu há de fazer na vida dela. Nós cremos, ó Senhor, no milagre que Tu há de fazer na vida da Idalgênia, Senhor. Nós cremos, ó Senhor, nos milagres. E nós apresentamos a vida das Tuas filhas, as duas com problema nos rins, Senhor. Tem misericórdia. Olha, Senhor, com graça, bondade, amor, e dispensa, Senhor, o Teu favor às Tuas filhas, ó Senhor. Abençoa a viagem da Gabi, sua família, apacenta o coração dessa família. Derrama a Tua paz, ó Senhor, sobre eles. Dá sabedoria aos médicos, Senhor. Ó Deus, que todo o tratamento, que tudo corra de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, cuida da Idalgênia ali no hospital. Senhor amado, tem misericórdia da Tua filha. Cuide de toda a equipe médica que está cuidando dela também. Ó Senhor, apresentamos a vida do irmão Vanderlei, a vida da irmã Elise Regina e de tantos outros irmãos que clamam nessa hora por cura, Senhor, na Tua casa. Tem misericórdia, Senhor. Nós só queremos, ó Senhor, estar na Tua presença, fazer a Tua vontade, ser alvo, Senhor, da Tua misericórdia. Por isso que nós também clamamos por cura nas famílias, ó Senhor. Cura nos lares. Restaura, Senhor, vidas para que casamentos sejam restaurados para a honra e glória do Teu santo nome. Cuida, Senhor, dos relacionamentos familiares, da forma como os pais têm lidado com os filhos, a forma como os filhos têm obedecido os seus pais. Que haja, Senhor, nas nossas casas, na casa da Tua igreja, os princípios, os valores da Tua palavra, Senhor. Ó Deus de graça, cuida de nós e inclina, Senhor, o Teu ouvido para cada oração feita na Tua casa. E assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre.